pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata Balbino e vou dar continuidade com os estudos de matemática. Mas antes, eu tenho que lembrar a todos vocês de que vocês, após a nossa aula, entrem na plataforma do Google Class, façam a atividade prevista para a aula de hoje, para que você não fique com falta. Caso você não tenha acesso, não deixe de retirar o kit de atividades impressas na escola. E é muito importante para todos vocês que tenham o acesso pela internet, que participem dos Meets organizados pelo seu professor, pela sua escola, pela equipe de professores. Então, depois dos recados, vamos lá ao que interessa. Nós vamos relembrar aquilo que foi trabalhado na aula passada, que foi a área lateral, a área externa de um cilindro. Então, a área lateral é retangular e nós temos aí duas bases, que são bases circulares, base superior e base inferior. E a área total nada mais é do que a soma da área lateral com a área das duas bases que são iguais. Então, aqui deixei para vocês a fórmula para a gente relembrar. Então, já fica para essa aula também, para a gente relembrar como que calcula a área lateral. A área lateral vai ser 2πr vezes a altura. 2πr é o comprimento da circunferência da base. Quando eu falo base, pode ser tanto a superior quanto a inferior, porque elas são iguais, ok? Então, a área da base, como é um círculo, é dado por πr ao quadrado. Somando ambas as áreas, a área total vai ser a área lateral mais duas vezes a área das bases, que são iguais. Então, fica 2πr, tudo isso vezes a altura mais o raio da nossa base. Isso tudo de um cilindro. Nós vimos aí o que é a área lateral de um cilindro. Para a aula de hoje, nós vamos ver o que é o volume de um cilindro. O que significa o volume de um cilindro? Quanto de conteúdo eu posso colocar dentro desse cilindro. Então, você pode colocar o que você quiser, né? Água, suco, óleo, milho. É um volume, é aquilo que você preenche por dentro. Continuamos tendo raio das bases superior e inferior, que são iguais, e a altura, que continua sendo a mesma altura que quando a gente calculava a área. Então, para você calcular o volume de um cilindro, nós vamos fazer o produto da área da base pela altura desse cilindro. Como a área da base é um círculo, então nós calculamos πr ao quadrado. πr ao quadrado. Deixei aqui indicado para vocês, para não esquecer que a área de círculo é dada por πr ao quadrado. E a altura é a altura do próprio cilindro. Então, se eu tiver que calcular o volume de um cilindro, nós vamos fazer πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá, então, fazer um exemplo para colocar isso na prática. Como que a gente calcula praticamente o volume de um cilindro. Então, aqui eu trouxe um exemplo da Federal do Paraná. A figura abaixo é uma figura que contém dois cilindros, tá? Então, representa dois cilindros com o mesmo volume. Nessas condições, quanto vale aproximadamente a altura AH? A altura H, ela está aqui no nosso cilindro da esquerda, no primeiro cilindro. O que a gente tem que saber? Que os dois cilindros têm o mesmo volume. Então, primeiro passo lá, o que a gente tem que fazer? Calcular o volume dos dois cilindros. Então, vou calcular o volume do cilindro 1 e volume do cilindro 2. Então, bem forte aí essa ideia para vocês de como que a gente calcula o volume de cilindro. É o produto da área da base, que é um círculo, vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado. Altura desse cilindro. Então, apliquei a fórmula para o volume do cilindro 1, π 3,14, 6 é o raio do primeiro cilindro, 6 ao quadrado vezes h. Não se esqueça de que 6 ao quadrado é 36. Então, o primeiro volume, 113,04 vezes h. O segundo volume, eu vou substituir também o π por 3,14, o raio por 8, porque é o raio do segundo cilindro, vezes a altura, que é 4, porque ele foi dado no exercício. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho que o volume 2, aqui é 2 e 2, tá, gente? Depois nós vamos deixar certinho para vocês lá, é o volume do segundo cilindro. Então, o volume do segundo cilindro está ali 803,84 centímetros cúbicos. Cúbicos porque tem 3 dimensões, por isso é tridimensional, largura, profundidade e a nossa altura ali.
tá? Então, eu sei que o volume do primeiro cilindro é igual ao volume do segundo cilindro. Então, eu igualo os resultados e isolo esse H, que é a altura que nós estávamos procurando. Então, vai ser aproximadamente 7,11 centímetros. Eu sei que é centímetros porque no enunciado as medidas foram dadas em centímetros. Beleza? Então, continuando agora, é claro, né, fica aquela parte que você trabalha um pouquinho aí em casa e vai colocar a mão na massa aplicando exatamente o que a gente acabou de ver. A fórmula do volume de um cilindro. Então, para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Vejam que todas as unidades foram dadas ali em metro, tá? Então, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Então, quer dizer que o volume será de 81 metros cúbicos e a altura da nova cisterna será também de 3 metros. O que vai mudar, então, será o raio da base ou diâmetro. Então, após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Então, para a resolução desse exercício, vocês vão usar o valor de π igual a 3. Isso acontece bastante em vários exercícios de vestibulares e de Enem também. Então, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Lembre-se que o volume desejado é de 81 metros cúbicos de água. Então, usem lá a fórmula do volume e a gente volta daqui a pouquinho para ver a resolução.
Então vamos lá, pessoal, verificar como foi que vocês resolveram esse exercício. O primeiro passo, eu gosto sempre de dizer o que a gente faz primeiro, né? É identificar qual que é o raio da primeira cisterna, porque no enunciado é dado que o diâmetro mede 2 metros. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 2, quer dizer que o raio da primeira cisterna é igual a 1. Ok, tenho o raio da primeira cisterna, agora eu vou calcular qual que seria o volume da segunda cisterna. Quanto que teria que ser o raio da segunda cisterna, que é justamente a pergunta do problema. Então, segundo passo, cálculo do raio da nova cisterna com a mesma altura da anterior por meio do V2. O que é V2? Volume da segunda cisterna, que é a nova. Então, utilizei a fórmula do volume da cisterna, nós sabemos que o volume deve ser igual à primeira, então é 81, que a gente tira isso do enunciado. 3, por que 3? Porque lá no enunciado está dizendo que você deve considerar que π é igual a 3. Então, raio da segunda ao quadrado vezes 3. O 3 vezes 3, que é 9, passa dividindo, 81 dividido por 9 é 9. Só que aqui eu tenho que o raio está ao quadrado. Por isso, tirando a raiz quadrada de 9, eu tenho que o raio da segunda cisterna é igual a 3. Por que eu calculei o raio da primeira cisterna? Porque a pergunta é, em quanto que vai aumentar o raio da segunda cisterna? Então, a diferença entre R1, que é o raio da primeira cisterna, que é 1, e o R2, que é a segunda cisterna, que é 3, é igual a 2. Como é que eu calculo essa diferença? 3 menos 1. Então, por isso, na hora de marcar a alternativa, nós vamos marcar a alternativa C. Nunca se esqueçam que, então, a diferença, ela representa a operação de subtração. Beleza? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção ao próximo enunciado, que é uma questão da Unifor de 2014. Então, eu tenho aqui que um posto de combustível, inaugurado recentemente em Fortaleza, usa tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto na posição vertical, como mostra a figura abaixo. Então, aqui na figura eu tenho que a altura desse cilindro é 12, a parte de baixo contém álcool e a parte de cima contém gasolina. Então, o tanque está completamente cheio com 42 metros cúbicos de gasolina e 30 metros cúbicos de álcool, ou seja, no total, né, nós temos aí 72 metros cúbicos de volume nesse cilindro. Considerando que a altura do tanque é de 12 metros, que está lá na nossa figura, a altura da camada de gasolina então nós vamos aqui calcular somente qual que é a altura quando estou tratando da camada de gasolina. Então, leiam com atenção o enunciado para ver qual que é o volume somente da gasolina. Então, um tempinho aí para vocês responderem, fazerem com carinho, aplicarem a fórmula, a gente já volta para resolver o exercício.
Então vamos lá, pessoal, para a resolução desse exercício, sempre por passos para a gente não se perder. Primeira coisa, calcular o raio da base, porque se eu não conseguir calcular o raio da base, depois eu não consigo calcular o raio do cilindro que só tem o volume da gasolina. Então aqui eu deixei as informações que eu sempre gosto de colocar os dados do enunciado. A altura do cilindro inteiro é 12. O volume do cilindro inteiro é 72, a gente soma o volume da gasolina com o volume do álcool. E o raio, eu não sei quanto é, eu vou colocar X, tá? Mas é a nossa incógnita. Aqui na resolução eu deixei R, porque é o que a gente precisa saber, é o raio. Então, colocando novamente a fórmula da resolução de volume de cilindro, πr² vezes altura, substituir os dados. Como enunciado neste caso não fala que é para usar π igual a 3, quando isso não está no enunciado, você deve usar 3,14, tá? Então fiquem atentos se no enunciado estiver indicando, se tem uma observação para você usar π igual a 3. Então, volume 72, π 3,14, raio ao quadrado não tenho, vezes 12, que é a altura. Então, multipliquei 3,14 por 12, passei dividindo, 72 dividido por 37,68, que ficou 1,91. E aproximadamente a raiz quadrada de 1,91 é 1,82, que é o raio do nosso cilindro. Então, agora que eu tenho o raio, eu vou para o segundo passo, que é justamente o cálculo da altura, H, quando o volume for 42, ou seja, a altura da camada somente de gasolina, porque eu sei que de gasolina o nosso volume é de 42. Então, aqui também deixei os dados. Agora a nossa incógnita é a altura, o volume é 42 e o raio que a gente acabou de calcular, 1,38. Substituo na fórmula do volume do cilindro, então o volume 42, o π 3,14, a altura que eu acabei de calcular 1,38 ao quadrado vezes h. Não se esqueçam que aqui o primeiro cálculo que eu vou fazer é 1,38 ao quadrado. Então você faz 1,38 vezes 1,38. Depois multiplica pelo 3,14. Está tudo multiplicando no segundo membro, passa dividindo no primeiro. Dividindo, então, eu tenho aqui que a altura desse cilindro que contém somente gasolina é de 7 metros. Então, nós vamos marcar a alternativa B de bom, tá tudo muito bom. É isso aí, gente. Na aula de hoje nós treinamos bastante como que faz aí para calcular o volume de um cilindro. Vamos continuar ainda trabalhando com geometria. Na próxima aula nós vamos tratar de cone, reto e oblíquo, como que é que faz para calcular a área. E a gente vai se ver na próxima aula ainda com bastante geometria. Fiquem bem, não deixem de estudar. Um abraço!